Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quinta-feira, dia 8 de maio de 2025. Separei para vocês nessa rodada 9 jogos e no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto e logo em seguida aquele bingozinho padrão, né, de cada rodada aí que a gente sempre gosta de deixar quando tem muitos jogos, né? Então, final do vídeo aí confere que tem um bingo para vocês, fechou? Já vai deixando seu like aí para fortalecer o conteúdo aqui do canal BetGreen, tá, galera? Deixa seu like aí que vai estar ajudando demais e comenta também, deixa seu comentário aí informando o que você tá achando dos palpites, dos bilhetes, dá sua sugestão aí, elogio, crítica, é muito importante aí o comentário pra gente analisar aí e melhorar cada vez mais o canal BetGreen, fechou? E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho do lado para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo. E vamos lá, galera, nessa rodada a gente vai ter esses jogos aqui, ó. A gente vai ter campeonato do Egito, né? A gente vai ter aqui disputa do título, vamos ter Liga Europa, jogo de volta, Conference League, também jogos de volta, né? No caso jogo, né? Jogo de volta. Aí vamos ter Libertadores e Copa Sul-Americana e para finalizar aqui um joguinho da Série B do Brasileirão. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é o jogo do Campeonato do Egito, né? A gente vai ter aqui o Al Ahly contra o Al Masry. Esse jogo aí válido pela rodada 5, né? Lembrando que é um jogo atrasado, tá, galera? Que a gente já vai para a rodada aí 22, na verdade, né? Então a equipe do Al Ahly tá aí nessa disputa aí para tentar tirar o título que atualmente está ficando nas mãos aqui do Pirâmide, né? O Al Ahly tá com 46 pontos em segundo lugar. Se vencer esse jogo vai a 49 e vai torcer pro tropeço do Pirâmides aí na próxima rodada fora de casa contra o National Bank. O Al Nassr, por sua vez, o Al Masry, né? Por sua vez aí tá em quarto lugar com 35 pontos. É uma equipe que vai tentar ficar entre os 3 melhores, mas é muito difícil porque tem o Zamalek aqui que é uma equipe forte, aí tem o Al Ahly aí que já tá bem à frente. Então, teoricamente aí é jogo muito bom para o Al Ahly vencer, né? No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, são 3 vitórias do Al Ahly e 2 empates nos últimos 5 jogos, né? E nos jogos mais recentes, o Al Ahly tem vencido, né? Tem levado a melhor aí nesse confronto e acredito que não vai ser diferente aí nesse jogo entre Al Ahly e Al Masry. Por essa rodada 5 aí da disputa do título dessa quinta-feira. A primeira opção aqui, galera, a gente vai pegar aqui a dica casa vence, né? O Al Ahly para vencer, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Al Ahly. Agora o próximo jogo aqui, Liga Europa, vamos ter jogo de volta aí, em primeiro jogo aqui, Bodo Glimt contra o Tottenham, 4 horas da tarde esse jogo, né, válido pela semifinal. Tottenham, que na minha opinião aí abriu uma vantagem bem considerável, tá com um pezinho aí na grande final da Liga Europa, né, e possivelmente vai ter uma final aí, né, inglesa, né, Tottenham contra Manchester United, né, que também abriu uma vantagem muito importante no outro jogo. Aqui o Bodo Glimt vai tentar buscar aí reverter essa situação, né, precisa de 2 gols para levar aí para uma prorrogação e possivelmente pênalti, ou 3 gols de diferença para se classificar direto, que é bem difícil, né. Só que a gente sabe que essa equipe do Bodo Glimt em casa é muito forte, né. Não tem outra alternativa a não ser sair pro jogo, e a gente vai ver aqui, galera, os últimos 5 jogos do Bodo Glimt em casa, eles venceu os 5, né, venceu os últimos 5 jogos aí, 3-2, 3-0, 3-0, 2-0 e 3-0, né? E isso vencendo equipes aí da Liga Europa, por exemplo, né? Venceu o Twente na Liga Europa, venceu o Olympiacos, e o último jogo aí pela Liga Europa jogando em casa venceu a Lazio, né? Se classificando em cima da Lazio aí nas quartas de final. Então é uma equipe muito forte jogando em casa. O Tottenham, por sua vez, aí fora de casa não tem um desempenho legal, né? Uma vitória, um empate, 3 derrotas. E como o Bodo Glimt que precisa sair para o jogo para tentar reverter essa situação, né? Acredito que a gente vai ter um jogo aberto aí com muitos gols, tá, galera? A primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo, eu vou mostrar aqui agora, é a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui da Liga Europa é o Manchester United, que já está completamente classificado também, contra o Athletic Bilbao, né? Primeiro jogo lá na Espanha, meteu 3-0, né? Surpreendeu o Athletic Bilbao, que todo mundo sabe que jogando em casa é muito forte,
mas o Manchester simplesmente aí decidiu que quer ganhar essa Liga Europa, né, e meteu 3-0 no jogo na Espanha, e agora jogando em casa pode perder até por 2 gols de diferença, que já está classificado aí para grande semifinal, para grande final, né, passando aí dessa semifinal contra o Athletic Bilbao. 4 horas da tarde esse jogo, o jogo vai ser na casa do Manchester, né? Os últimos 5 jogos em casa, o Manchester tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, e fora de casa o Bilbao tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. No confronto direto aí teve alguns jogos, né? A maioria deles pela Liga Europa, né? E um amistoso. O Bilbao venceu 2 vezes, Manchester venceu 1 e teve um empate no amistoso, né? Em 2023. Aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai estar pegando, eu vou mostrar aqui agora para vocês, é a dica fora mais de meio gol, né? Pela necessidade aí, acredito que o Bilbao vai marcar um golzinho, e a segunda opção, ambos marcam, né? Acredito que o Knight aí jogando em casa também marca um golzinho, né? Especialmente que no contra-ataque pode até matar a partida, possivelmente. Placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 1-1. Agora vamos aqui para a Conference League, né? Jogo de volta entre Fiorentina e Real Betis, né? Jogo que está aberto aí, né? Primeiro jogo, Real Betis na Espanha venceu por 2-1, e agora a Fiorentina precisa aí de uma vitória simples para levar para a prorrogação, ou vencer por 2 gols de diferença para já conseguir a classificação direta aí para a final, né? Sem necessidade de jogar prorrogação ou possivelmente pênalti, né? Então, Fiorentina vai com tudo aí buscar essa vitória em casa. Jogo que acontece 4 horas da tarde, né? E a gente vai ver aqui, né? Os últimos 5 jogos em casa da Fiorentina, 3 vitórias e 2 empates, e o Real Betis fora de casa, 3 vitórias e 2 empates, tem uma campanha muito boa fora de casa o Real Betis, né? No confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, 2 amistosos e esse jogo da Conference League, né? O Real Betis venceu 2 vezes e a Fiorentina venceu 1, né? Uma vitória no amistoso aqui da Fiorentina e do Real Betis também, né? Uma vitória no amistoso, e essa vitória do Real Betis no jogo de ida da semifinal. Aqui nesse jogo tá bem interessante para gols, né? Especialmente que é um jogo que tá aberto, tudo pode acontecer. Então a primeira opção que a gente vai pegar nesse confronto aqui é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Fiorentina, 2-1 casa. Agora vamos aqui para os jogos da noite, né? A gente vai ter aqui Sul-Americana, vamos ter o Deportes Iquique, do Chile, jogando em casa, contra o Atlético Mineiro, né? Representando o Brasil aí nessa Sul-Americana. 7 horas da noite esse jogo. Na classificação a gente vai ver o Atlético Mineiro é o primeiro colocado, né? 1 vitória, 2 empates e nenhuma derrota, ainda não perdeu, né? É um grupo onde tem 3 equipes que ainda não perderam, né? Que é o Cienciano, o Caracas e o Atlético Mineiro, né? E o único que não venceu ainda aí é o Deportes Iquique e o Cienciano, né? Que empatou 3 vezes, né? Então, acredito que, assim como foi no jogo de ida, que o Atlético Mineiro aplicou 4-0 jogando em casa, acredito que mesmo jogando fora de casa, o Galo tem favoritismo, né? Os últimos 5 jogos do Deportes Iquique, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Atlético Mineiro, 2 vitórias e 3 empates. No confronto direto, apenas esse jogo onde o Atlético Mineiro goleou por 4-0, né? E aqui, galera, a primeira opção que a gente vai estar pegando, e eu vou mostrar aqui agora para vocês, é a dica mais de meio gol no primeiro tempo, tá? Acredito que o primeiro tempo vai ser movimentado e vai sair um golzinho pelo menos. E a segunda opção, fora vence, né? Atlético Mineiro para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Atlético Mineiro, 2-1 fora. Agora o próximo jogo aqui, Copa Libertadores, a gente vai ter aqui Atlético Nacional contra Internacional, 9h30 da noite esse jogo, o jogo vai ser lá na Colômbia. A gente vai dar uma olhada na classificação, o Internacional está em segundo lugar aí com 5 pontos, né? 1 vitória e 2 empates, ainda não perdeu, e o Atlético Nacional, 1 vitória e 2 derrotas, somando 3 pontos até o momento em terceiro lugar. É um grupo, teoricamente, que o Internacional tem chance de se classificar junto com o Bahia, né? Que vai fazendo uma ótima Libertadores por sinal também. Né? Os últimos 5 jogos do Atlético Nacional, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, e o Internacional, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto, teve jogo de ida e o Internacional venceu por 3-0, jogando em casa, venceu tranquilo, e acredito que esse jogo aqui tá com cara de empate, né? Eu particularmente estou achando que vai terminar esse jogo empatado aí, um empatezinho com gols de preferência. A primeira opção que a gente vai pegar, e eu vou mostrar aqui agora para vocês, é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora o outro jogo aqui da Libertadores, a gente vai ter aqui o Barcelona de Guayaquil, né, jogando no Equador, jogando em casa, contra o River Plate da Argentina. 9h30 da noite esse jogo, a gente vai dar uma olhada na classificação aqui, a gente vai ver o River Plate líder desse grupo que está embolado, né, todo mundo tem chance de classificação, né. River Plate em primeiro lugar 5 pontos, Independente Del Valle com 4 pontos em segundo lugar, Barcelona em terceiro também com 4 pontos, né, a diferença é o número de gols marcados, né, que o saldo de gol está zerado das duas equipes, porém o Del Valle tem 3 gols marcados
marcado enquanto o Barcelona só fez um. E em último lugar tem o Universitário que está com 3 pontos, né? Então tá embolado aqui, todo mundo tem chance de classificação. Os últimos 5 jogos do Barcelona de Guayaquil, 3 vitórias e 2 derrotas. E os últimos 5 jogos do River Plate, 3 vitórias e 2 empates. No confronto direto, no jogo de ida, ficou um empate de 0-0, né? O River Plate não conseguiu vencer em casa aí o Barcelona de Guayaquil. E vamos ver se jogando aí em casa o Barcelona consegue surpreender, né? E conseguir uma vitória ou um empate que não seria ruim, né? Primeira opção aqui para esse jogo eu vou mostrar aqui agora é a dica mais de um gol e meio na partida. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 River Plate. Talvez um empate com gols aí de 1-1. Agora o próximo jogo aqui, mais um jogo da Sul-Americana, vamos ter aqui o São José da Bolívia, né, jogando lá na altitude contra o Fluminense. 9h30 da noite esse jogo. A gente vai olhar aqui a classificação, o Fluminense líder do grupo aí, né, com 7 pontos, e o São José, o último colocado, não venceu ninguém ainda, né, um empate e 2 derrotas com apenas 1 ponto, né. Dificilmente vai conquistar nada nesse grupo aí, né, segunda posição já está bem distante, e a gente vai ver que no jogo de ida, né, o Fluminense jogando em casa venceu por 5-0, né? Jogando no Maracanã, meteu 5-0 uma goleada e possivelmente pode arrancar um empatezinho aí que não seria ruim, especialmente jogando na altitude, né? Se jogar o que sabe, pode até vencer, né? Os últimos 5 jogos do São José, 2 empates, 3 derrotas, não vive um momento nada legal, e o Fluminense, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto apenas esse jogo onde o Fluminense goleou de 5-0, né? E aqui a gente vai estar pegando a primeira opção que eu vou mostrar agora, a dica mais de meio gol no primeiro tempo, tá? Acredito que o primeiro tempo vai sair pelo menos um golzinho, ou quem sabe até mais. E a segunda opção a gente pode arriscar aqui um mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Talvez um 2-1 Fluminense, né? Tem um time melhor. Agora nosso último jogo aqui, Série B do Brasileirão. A gente vai ter aqui a rodada 7, Atlético Paranaense, né, que agora está com um novo técnico, não sei nem se contratou técnico ainda, né, mas demitiu seu antigo técnico e agora vai estar jogando em casa aí em busca de recuperar, né, a vitória aí que perdeu, no caso, recuperar os 3 pontos, né, que perdeu na última rodada jogando em casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto, a equipe perdeu de 4-1 jogando na Arena da Baixada, né, Liga Arena, né, novo nome agora, né, mas eu sempre chamo de Arena da Baixada, que é mais raiz. Vai estar pegando aí a Chapecoense, 9h35 da noite esse jogo, né? E a gente vai ver a classificação aí. O Atlético Paranaense começou numa sequência ruim e já está lá embaixo, né? Em 9º lugar, né? Chegou a ser líder e agora já está lá embaixo, então precisa mais do que nunca vencer esse jogo para chegar a 12 pontos e não se distanciar mais ainda do grupo dos 4 melhores, né? As equipes aí já estão com 13 pontos, 12, então precisa mais do que nunca vencer esse jogo aí e torcer para um tropeço dessa equipe aqui de cima também, né? A Chapecoense é a mesma coisa, né? Tá com 9 pontos, campanha bem parecida, 3 vitórias e 3 derrotas, tá aqui em 8º lugar, se vencer vai a 12 pontos, então sobe aí algumas posições e promete ser um jogo aí que, na minha opinião, favorável para o Atlético Paranaense, mas principalmente para o mercado de gols, né? Porque o Atlético Paranaense não está com a defesa legal, não, né? A Chapecoense, por sua vez, aí tá com ataque efetivo, né? Pelo menos tem marcado gols quase todos os jogos. E no confronto direto tem um equilíbrio total, né? Uma vitória da Chape e 4 empates nos últimos 5 jogos, né? Gosta de empate aí nesse confronto, né? Então, para a gente evitar qualquer zebra, né? Especialmente que o Atlético Paranaense perdeu o seu técnico, né? Mandou embora, na verdade, né? A gente vai pegar aqui o mercado de gols, né? A primeira opção para esse jogo, a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, casa vence, né? Vou estar confiando aí no Furacão. Placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Atlético Paranaense, 2-0 casa. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa quinta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, tá? E agora eu vou deixar para vocês o bilhete da rodada e logo em seguida nosso bingo. E o bilhete da rodada ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui, né, dessa quinta-feira, a gente vai com 3 jogos e a gente focou no mercado de gols, né, que tá bem interessante aí para essa quinta-feira. O primeiro jogo aqui, Liga Europa, jogo entre Bodo/Glimt e o Tottenham, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Conference League, jogo entre Fiorentina e Real Betis, mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo, Libertadores, jogo entre São José e Fluminense, mais de um gol e meio na partida também. Então pegamos 3 jogos aí focados no mercado de mais de um gol e meio, né? Ficou bem interessante por sinal. No final a gente teve uma odd aqui de 1,96, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$196,94. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quinta-feira. Agora eu vou estar deixando para vocês a seguir o nosso bingo da rodada, tá, galera? E o bingo, ele ficou assim, ó.
A gente pegou aqui 5 jogos, tá? O primeiro jogo, o Campeonato do Egito, Al-Ahly contra o Al-Masry, a gente pegou vitória do Al-Ahly. Aí segundo jogo, Liga Europa, Manchester United contra o Athletic Bilbao, a gente pegou mais de um gol e meio na partida. Terceiro jogo, Libertadores, Barcelona de Guayaquil contra o River Plate, mais de um gol e meio na partida também. Aí o quarto jogo, Libertadores, San José contra o Fluminense, mais de meio gol no primeiro tempo. E o último jogo aqui, Brasileirão Série B, Atlético Paranaense e Chapecoense, mais de um gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd aqui de 4,68, né? Ficou uma odd bem interessante. E pela lógica tem tudo para poder bater tranquilo esse nosso bingo, tá, galera? E lembrando a todos vocês que o link do bingo vai estar aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá? É só você clicar nesse link que você já vem direto pro bilhete pronto. Aí é só você colocar o valor que você deseja fazer a entrada. E se por acaso você não tiver conta lá na Estrela Bet, que é onde a gente fez esse bilhete, você clica nesse link aí, já faça seu cadastro, aproveita as vantagens dentro do site e aproveita também para fazer esse bingo aqui, né, que ficou bem interessante, né? Grande chance aí da gente acertar essa oddzinha aí de 4,68. E lembrando também que o nosso bingo aí dessa quarta-feira tá vivo ainda, né? Tá de pé ainda, né? Então vamos torcer aí para acertar o de quarta-feira e também esse de quinta, fechou? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante. E quem puder também compartilhe o link do vídeo aí com seus amigos nas suas redes sociais, tá, galera? Convida a galera aí a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro nessa quinta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!